Bom, o tópico de hoje, câncer de próstata. Eu queria iniciar falando um pouco da anatomia e fisiologia do trato urinário inferior e também das funções da próstata, Então nós temos assim, aqui a bexiga, logo abaixo a próstata. Vemos então que a próstata participa do transporte de urina, por a uretra, ter um segmento chamado de uretra prostática. Nós temos aqui também as vesículas seminais. Então, a próstata, na verdade, é um órgão reprodutivo. Ela participa da produção do sêmen. A composição do sêmen é basicamente 70% produto da vesícula seminal, cerca de 15% de líquido prostático e 15% de líquido que vem dos deferentes, trazendo os espermatozoides. Aqui eu queria falar para você do trabalho de John McNeil, que foi então assim, um trabalho muito importante. É o estudo histológico mais significativo que se tem até hoje em próstata. Então o McNeil propõe que a próstata tem regiões específicas, chamadas de zona periférica, zona central, zona de transição e uma zona fibromuscular anterior. Bom, qual é a aplicação prática do trabalho do McNeil? Aqui só para mostrar a publicação original de 1981. E aqui nós temos uma visão, que seria a visão do examinador quando faz o exame de toque. Então, o reto aqui embaixo, próstata. E o que nós temos? Que a zona periférica é a zona de maior tamanho na próstata. Cerca de 70% a 75% da próstata é a zona periférica. E, de mesmo modo, de 70% a 75% dos tumores malignos de próstata surgem nessa área. A zona de transição pode ter câncer, como a central também pode. Mas a hiperplasia prostática benigna, ela ocorre basicamente na zona de transição. Então é um processo lento, um processo de longo desenvolvimento, porque começa com pequenas áreas de hiperplasia, somente com diagnóstico histológico, e depois aumenta desses nodos individualmente ao longo do tempo. Então, o que é importante aqui? Veja, quando a gente faz o exame de toque, a gente palpa basicamente zona periférica, que é justamente a zona onde mais comumente a gente identifica tumores malignos de próstata. Bom, quando a gente pergunta assim, por que se fala tanto de próstata, o movimento do Novembro Azul, essa situação toda, porque as doenças elas se tornam importantes basicamente por duas características: alta mortalidade ou alta frequência. No caso do câncer de próstata, é a frequência mais importante, Não é um tumor com alta mortalidade, mas é um tumor com alta frequência. Então, em 2016, foram diagnosticados nos Estados Unidos 192 mil casos novos de câncer de próstata, com uma mortalidade de 30 mil homens. Então, o que a gente tem? Uma incidência alta com uma mortalidade baixa, e logo isso vai impactar na prevalência. O que é a prevalência? É o número de pessoas que ainda têm a doença na comunidade. Então, se estima que ao redor do mundo existam mais de 3 milhões de homens que estão convivendo com câncer de próstata. Já trataram, radioterapia, cirurgia, estão em controle, eventualmente pode ter doença metastática também, que está em evolução. Enfim, nós temos um grande número de homens com diagnóstico do câncer de próstata. Bom, quando se fala em termos de frequência, o câncer de próstata no homem é o tumor mais comum, seguido do pulmão, depois do colo e reto, e depois os tumores de bexiga. Quando se fala de mortalidade, o que acontece? Há uma inversão. O câncer de pulmão ele é mais mortal que o câncer de próstata, então há uma inversão do primeiro para o segundo lugar, depois colo reto, depois a bexiga cede lugar ao pâncreas, e assim sucessivamente. Então, a incidência próstata é de maior incidência, e de mortalidade o câncer de pulmão é o que tem maior mortalidade. As estatísticas, essa aqui é uma estatística nacional de 2014, hoje a gente tem os valores um pouquinho acima disso em termos numéricos, mas o que importa é que nós temos hoje cerca de 15 a 16% de homens que vão desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. E aí a questão mais interessante, que tem muito a ver com essas dúvidas atuais de rastreamento, se deve fazer ou não, procurar pelo câncer de próstata ou não, que foi um debate dos últimos anos. Então o que nós temos? Um de cada 6 homens, ou 8 homens, a literatura varia um pouco, vão ter câncer de próstata ao longo da vida. Bom, eu tenho como reduzir essa estatística de 1 para 6, 1 para 8? Bom, para isso eu preciso verificar os fatores de risco para o câncer de próstata. Então, o que a gente tem? Idade, Então, quanto mais velho o indivíduo for, mais câncer vai ter. Então, isso não dá para mudar,
Temos a história familiar, ou seja, quem tem história familiar de câncer de próstata tem muito mais chance de ter o tumor, também não podemos modificar, né? Não é uma coisa que se escolha. E a raça negra, que é o terceiro fator de risco. Então, aqui que a gente vê idade, história familiar e raça são fatores não modificáveis. E com o envelhecimento constante da população que a gente está observando, é bem provável que esse número não reduza, pelo contrário, ele acaba aumentando. E a pergunta mais importante da última década é a questão da mortalidade. Então, a gente tem de 1 de cada 36 homens, né, vai morrer em decorrência do câncer de próstata. E aí a pergunta que vem, o rastreamento, a detecção precoce pode modificar a mortalidade? Esse foi o grande debate dos últimos anos e a gente vai trazer essas informações, né, agora no correr da aula. Então, assim, falando, né, a respeito de diagnóstico precoce, os norte-americanos se fizeram a seguinte pergunta: em que estágio nós estamos identificando o câncer de próstata no nosso meio? Né? Então, um estudo aqui entre 2006 e 2012, e o que se viu? 80% dos tumores estavam localizados na próstata, isso é ótimo, porque a chance de cura é próxima de 100% no diagnóstico precoce. 12% já havia, né, metástase em linfonodos regionais, linfonodos obturatórios e os ilíacos são os mais comuns. 4% tinham metástase à distância. E a outra pergunta que vem na sequência é, bom, e como fica isso em termos de sobrevida em 5 anos? Bom, quem tinha doença localizada, 100% vivo em 5 anos. Mesmo os indivíduos com metástase regional de linfonodos também estavam vivos em 5 anos, mostrando que o câncer de próstata não costuma ter uma agressividade muito alta. Contudo, o que nos interessa mais de todas essas informações é que daqueles indivíduos, 4% que tinham metástase à distância, só 1/3 vai estar vivo, né, em 5 anos. Então, qual é a primeira informação que a gente já tira disso? Não nos interessa em modo algum fazer diagnóstico de um indivíduo com doença metastática. Bom, quando se fala de incidência versus mortalidade, o que a gente vê? Olha, os países que fazem, né, rastreamento do câncer de próstata não é rastreamento de massa, pessoal. Aquela situação assim, eu vou fazer PSA, toque, biópsia para os casos suspeitos para toda a população acima de 50 anos. Isso não se faz. O conceito é que a gente dá essa opção para as pessoas e elas fazem a busca espontânea, né? Bom, os Estados Unidos faz isso, então eles têm uma taxa de incidência muito alta, faz muito diagnóstico e uma taxa de mortalidade baixa. Uma situação que é bem interessante que a gente vê assim, né, os asiáticos têm uma taxa muito inferior de câncer de próstata ao resto da população, isso já é bastante estabelecido. E a gente vê assim, pegando aqui o Zimbábue, né, que é um país africano, o que acontece? Ele tem uma mortalidade muito próxima à incidência. Por quê? Falta de assistência em saúde, diagnóstico sempre tardio. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma incidência muito próxima da mortalidade, que não é uma coisa interessante. Bom, quando se fala de raça, né, comentamos ali de idade e tudo, a gente sabe que os negros norte-americanos têm uma taxa muito aumentada de câncer de próstata em relação a demais raças. Os indivíduos que têm menos câncer são asiáticos e indígenas. Né? Nós hispânicos aqui e os brancos norte-americanos temos uma incidência parecida, mas quase metade da observada entre os negros. Então, a raça é um fator de risco muito importante. Quando se fala de idade, né, o que a gente sabe? À medida que se envelhece, o câncer de próstata vai se tornando mais frequente. Então, qual é a chance de eu encontrar, né, um indivíduo aos 40 anos de idade com câncer de próstata? 1 para cada 500 indivíduos que eu vou fazer rastreamento. Então, a gente normalmente não começa rastreamento do câncer de próstata tão cedo, porque a chance de encontrar, né, um tumor positivo aí é muito pequena. Mas olha que interessante, quando passa dos 40 para os 50 anos, aumenta em 10 vezes a incidência do câncer. Então, que era de 1 para 500, passa 1 para 50. Aos 60, 1 para 14, aos 70, 1 para 9. E se for, né, evoluindo esse gráfico aqui até os 90 anos, vai ser quase 1 para 1. Né? E querendo assim, o que a gente tem disso? Que os tumores vão sendo cada vez mais frequentes em idades mais avançadas. Só que a gente tem que ter um cuidado que, como o tumor de próstata é um tumor de lenta evolução, a gente não deve estimular muito o rastreamento em idade muito avançada naqueles indivíduos com uma expectativa de vida muito baixa, porque ele vai acabar indo a óbito em função de doenças relacionadas à idade, comorbidades que ele apresenta, e não do câncer de próstata. Então, a gente vai ver na sequência que a maioria das sociedades hoje concorda que nós temos que ter um pouco mais de critério quando se pensa em rastrear câncer de próstata acima dos 70 anos de idade.
Bom, quando se fala, né, de frequência, de quando o tumor é mais comum, dos 65 aos 74 anos, onde tem a maior taxa de diagnóstico de câncer de próstata. Quando se fala de mortalidade, a gente vê que é mais para frente, né? Então de 75 a 84, onde é o pico de mortalidade do câncer de próstata, mostrando mais uma vez que é um câncer de evolução mais prolongada. Bom, em relação à história familiar, que é o terceiro fator de risco que a gente vai abordar, eu fiz o seguinte exercício de raciocínio. Vamos imaginar assim, ó, quem não tem história familiar tem um risco teórico de ter câncer de 16,6%. Se o pai desse indivíduo teve câncer de próstata, essa chance aumenta para 36%. Se teve um irmão, aumenta para 55,9%. E se for dois parentes afetados, né, então o pai e o irmão, aumenta em 5 vezes a chance, isso vai para 84% de chance de diagnóstico de câncer de próstata. Isso é muito comum em consultório, que a gente vê aquele indivíduo que, né, o pai teve câncer de próstata, o irmão teve câncer de próstata, e ele vem nos procurar, né, para saber se eventualmente ele tem risco de câncer. Então o risco é muito alto, esse indivíduo possivelmente ao longo da vida vai desenvolver câncer de próstata. Eu diria até que de todos os fatores de risco, a história familiar é o mais importante. Bom, o debate a respeito do screening do câncer de próstata, do rastreamento, né, riscos e benefícios, quem acompanhou a literatura viu, né, que dos anos 2000 até os anos quase 2020, 2018, houve um grande debate, né, um grande questionamento se haveria benefícios, os benefícios eram superiores aos riscos no rastreamento do câncer de próstata. Bom, para a gente entender melhor essa discussão, a gente precisa voltar no passado, entender os marcos temporais do câncer de próstata, ou seja, né, achados que foram pavimentando o conhecimento que a gente tem hoje. Então, uma das primeiras coisas que é super importante é a análise patológica do câncer de próstata, que hoje é dada pelo score de Gleason. Esse é o Donald Gleason, patologista, né, norte-americano, que fez um trabalho extremamente robusto, com mais de 100 mil pacientes durante 15 anos de evolução, para nos dar a seguinte informação, que o câncer de próstata ele tem uma evolução, uma progressão. Então nós podemos ter um câncer, né, que embora seja câncer muito parecido com a histologia normal da próstata, e isso vai evoluindo na direção de uma indiferenciação. Então, o score original tinha mais grupos do que simples, ele foi sendo progressivamente reduzido e simplificado, e essa simplificação foi tão interessante que hoje é o score que se utiliza, né? Não há urologista no mundo que não use o score de Gleason, né, para a patologia do câncer de próstata. Então, um dos marcos, né, importantes, 75, tínhamos o score de Gleason para avaliação patológica do câncer de próstata. Aqui já comentamos então o trabalho do John McEnew, né, então, que seria um banco de dados histológico do câncer de próstata e da próstata como um todo. O trabalho do Patrick Walsh, super importante, isso mudou a cirurgia do câncer de próstata. A própria história do Patrick Walsh é muito interessante, porque o Patrick Walsh ele era, por origem, um andrologista, né? Então trabalhava basicamente com, né, a saúde do homem. Só que se a gente for imaginar, né, em 1983 a andrologia era muito pobre, a reprodução humana estava começando, os tratamentos da impotência eram ainda muito ruins, né? E esse indivíduo resolveu migrar, né, da andrologia para o câncer, então ele passou a ser um uro-oncologista. E, aproveitando os conhecimentos anatômicos de pelve que ele tinha, ele idealizou uma técnica cirúrgica com preservação da função sexual. Então, em 1983, o Patrick Walsh publica o seu primeiro artigo, no The Prostate, né? Então, assim, prostatectomia radical com preservação da função sexual, considerações anatômicas e patológicas. Então, era o embrião da cirurgia radical de próstata na forma como nós conhecemos hoje. 2 anos depois, aí já num jornal de muito mais impacto na literatura mundial, que é o Journal of Urology, publica os 100 primeiros casos, né, os resultados dessa preservação da potência sexual e também da continência, não foi enfatizado aqui, mas ele também aborda esse tipo de situação na técnica cirúrgica. Então, em 1985, nós tínhamos a cirurgia equacionada. O que mudou? Antigamente, o risco de impotência, incontinência, sangramento operatório era muito alto. E o Patrick Walsh resolveu esses problemas e a cirurgia, então, como ele idealizou, é feita até hoje. Seja aberta, laparoscópica, robótica, a ideia é a mesma.
Bom, e o que faltava para fechar esse quebra-cabeça? Então, assim, tínhamos a patologia, né, dada pelo Gleason, a técnica cirúrgica foi resolvida pelo Patrick Walsh, mas faltava o diagnóstico precoce. E esse aqui é o professor Hara. Embora exista uma certa briga pela paternidade do PSA, a grande parte considera que o professor Hara, né, foi o indivíduo que começou esses estudos lá nos anos 60. Os japoneses estavam estudando o sêmen para fins forenses naquela época, e o que ele chamava inicialmente gama-seminoproteína viria a ser o PSA na sequência. Então a gente foi vendo assim, ó, de 1960 até 1980, 20 anos de pesquisa, o PSA saiu de uma proteína inespecífica do sêmen para um marcador do câncer de próstata. Com esses dados na mão, em 1991, então, houve a proposta, né, esse aqui é o William Catalona, que é um uro-oncologista muito conhecido, propôs ao FDA que se usasse o PSA como uma das técnicas, né, além, junto com o toque, para diagnóstico precoce do câncer de próstata. Isso foi aceito, foi introduzido, então, no comecinho dos anos 90, o PSA entrou oficialmente na detecção do câncer de próstata. Bom, e qual foi o efeito imediato, né, da adoção do PSA como método, né, junto com o toque para diagnóstico? Um aumento muito significativo, a gente vinha com uma frequência do câncer mais ou menos constante, e a partir da introdução do PSA houve um acréscimo de diagnósticos muito grande e depois um período de estabilização numa nova faixa de taxa de diagnóstico. Então, isso foi um fenômeno observado em todo o mundo, todos os países que começaram a adotar o PSA perceberam a mesma coisa. Quando tinha o exame de toque isolado, o diagnóstico, a frequência era 1, e quando tinha o PSA envolvido na detecção, a frequência era muito maior que com o toque isolado. Isso nos remete a uma outra situação agora recente, um novo entendimento em relação ao papel do PSA no diagnóstico de câncer de próstata, que agora em julho a Associação Americana de Urologia lançou uma atualização do Guideline de Rastreamento do Câncer de Próstata, onde ele coloca que o método mais eficaz para diagnóstico do câncer é o PSA. E esse novo guideline traz também uma outra informação bastante interessante, que nós vamos comentar na sequência, do papel da ressonância magnética no diagnóstico do câncer de próstata. Mas vamos guardar essa informação por enquanto. Bom, e o que aconteceu com as características dos pacientes com a introdução do PSA? Mudou. Os pacientes ficaram mais jovens, o diagnóstico mais precoce, o exame de toque normal, e aqui a gente está comparando 88 com 96. Hoje esses valores aqui são menores, né? Os pacientes são, o diagnóstico é mais precoce ainda, com o exame de toque é maior ainda que 73%. Aqueles indivíduos com doença restrita à próstata, patológico T2, aquele câncer que está dentro da próstata no diagnóstico, é hoje muito mais que 75% no diagnóstico precoce. E claro, as margens positivas, ou seja, quando a gente opera, a gente quer que a margem cirúrgica seja negativa, significando que não ficou nenhum tumor para trás. Então caiu de 30% para 14%, e hoje é um pouco menor que isso. Invasão de vesículas seminais, que também seria um fator de mau prognóstico, junto com margem positiva e extensão extracapsular, também caiu bastante. Então o que aconteceu? Os pacientes ficaram com uma idade mais favorável para o tratamento cirúrgico e com características também mais favoráveis no sentido né, do perfil da doença, né, que sendo muito mais interessante, uma doença muito mais localizada e muito mais fácil de tratar cirurgicamente. Então, o que acabou acontecendo? Em todos os lugares do mundo houve um aumento exponencial da adoção da prostatectomia radical como tratamento padrão para o câncer de próstata. Bom, aí, onde é que a coisa começou a ficar na área de conflito? Uma entidade não governamental chamada US Preventive Service Task Force analisou, né, os dados de screening de mortalidade e basicamente entendeu o seguinte: que estava havendo um super diagnóstico do câncer de próstata, um super tratamento, um overtreatment, com cirurgia, deixando um grande número de pacientes, né, com sequelas de impotência, de incontinência urinária, que são coisas que podem acontecer na cirurgia, sem um impacto significativo na redução de mortalidade. Então, eles se posicionaram frontalmente contra o screening, o rastreamento do câncer de próstata, entendendo que havia um super diagnóstico, havia um super tratamento sem haver, né, uma contrapartida em redução de mortalidade pelo câncer. Então, o que eles colocavam? Assim, possíveis danos relativos ao screening.
resultado falso positivo, ou seja, aquele paciente vai para a indicação, é indicado uma biópsia da próstata com base numa eventual suspeita do câncer e não se confirma. Então, o indivíduo foi exposto à biópsia, foi exposto a uma expectativa de um diagnóstico positivo para câncer de próstata, sem que isso se confirmasse. Bom, danos do tratamento em si: disfunção erétil, incontinência urinária, mais decorrentes da cirurgia, sintomas intestinais mais decorrentes da radioterapia externa. Então, assim, também entenderam que 1 de cada 5 homens que eram operados tinham incontinência urinária a longo prazo, 2 em cada 3 homens experimentavam disfunção erétil permanente. Pra vocês terem uma ideia, assim, lá nos anos 90, eu vivenciei muito isso, porque eu comecei a residência de urologia em 97, foi de 97 a 2000, bem nessa época em que a gente operava todo, se fazia, inclusive em 98, só fazendo um parênteses, a Prefeitura de Curitiba fez um screening de massa, então todos os homens acima de 50 anos foram para toque PSA, os suspeitos para biópsia, coisa que hoje em dia é impensável, não se faz mais rastreamento do câncer de próstata nesse sentido. Hoje é uma busca espontânea, o que a gente faz é um esclarecimento da importância do rastreamento, mas os pacientes vêm ao consultório por vontade própria, não por uma diretriz governamental. Então, o que acabou acontecendo? Acabou um conflito entre a urologia e a US Preventive Service Task Force em questão filosófica. A urologia tinha, por ideia, o maior número de diagnósticos possíveis, então toque PSA para todo mundo, biópsia em larga escala, e todos os pacientes identificados, mesmo aquele com tumor muito pequeno, tumor de baixo potencial de agressividade, idade mais avançada, todos eles eram operados. E como eu comentei com vocês, na residência lá no Hospital Nacional das Graças, a gente fazia 2, 3 radicais por dia nessa época, então era muito comum o tratamento operatório. Bom, por outro lado, a gente também tem assim 2 situações que são importantes quando se tem diagnóstico precoce. São bastante óbvias. Primeiro, se evita, a mortalidade reduz. É uma discussão o quanto reduz, mas principalmente evita a doença em estágio metastático. Então isso é fundamental porque a gente viu que somente 1/3 dos pacientes vão estar vivos quando o diagnóstico for feito já em fase metastática, então em 5 anos 1/3 só vai estar vivo. Então é um péssimo prognóstico, é uma doença ruim de tratar até nos dias atuais. Então o rastreamento, o diagnóstico precoce, ele não é um ponto de questionamento exatamente. Um ponto de questionamento é o que fazer com o paciente diagnosticado, que lá nos anos 90, 2000, se operava todo mundo, independente do perfil da doença. Até se acreditava que quanto menor a doença, Gleason baixinho, PSA baixinho, toque negativo, esse era o melhor resultado oncológico. Ao passo que a US Preventive Service Task Force acreditava que esses pacientes não demandavam tratamento e que acabava havendo um alto grau de impotência e incontinência decorrente dessas práticas. Bom, aí, no decorrer do debate, o que se acabou idealizando? O entendimento que se poderia, em casos muito específicos de câncer de próstata, postergar o tratamento. Então, o Active Surveillance, ou vigilância ativa, foi proposto, e já em 2010 a 2013, já 40% dos urologistas norte-americanos já estavam propondo para o seu paciente um tratamento postergado. A gente vai ver direitinho depois que não é todo tumor que pode ser conduzido dessa maneira. Bom, quando houve essa mudança de entendimento, o surgimento da vigilância ativa, aí houve uma mudança de entendimento em relação ao rastreamento do câncer de próstata. A própria US colocou, isso aqui foi publicado no JAMA em 2018, que a recomendação qual era? Se o indivíduo tiver de 55 a 69 anos de idade, ele pode ir no urologista, conversar e, nessa discussão, entender se vale a pena ou não fazer toque PSA para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, o que mudou? Bom, era frontalmente contra e agora, depois da introdução da vigilância ativa, se colocou assim, não contra, mas também não tanto a favor, mas assim, propondo, olha, se você tiver 55, 69 anos de idade, converse com o seu médico se vale a pena fazer toque PSA para diagnóstico do câncer de próstata. Em uma situação que eles assim, realmente ainda se colocam muito frontalmente contra o screening, a detecção precoce em homens acima de 70 anos.
Aqui é um ponto que as sociedades todas vão por esse caminho, mas consideram a expectativa de vida. Então, assim, o indivíduo tem 70 anos de idade, mas como é que está o performance status? Qual é a situação clínica desse indivíduo? Ah, não, é um indivíduo totalmente saudável, não tem nenhuma comorbidade, está fazendo atividade física regular, né, tem a vida normal. Então, a gente pode ir um pouco além no rastreamento do câncer de próstata. Agora, contudo, o indivíduo tem 70 anos e tem muita comorbidade, então é um indivíduo que já tem uma doença cardíaca isquêmica severa, né, eventualmente já teve um infarto, já teve um acidente vascular cerebral, então tudo isso tem que ser ponderado se vale a pena, né, num cenário desfavorável do ponto de vista de performance status, procurar pelo câncer de próstata, né, tendo em mente que o câncer de próstata tem uma evolução mais lenta por natureza. Bom, e o que a gente faz hoje, né? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda começar aos 50 anos, né, a detecção precoce do câncer, que consiste basicamente em dosar o PSA no sangue, fazer o exame de toque, né, se recomenda que comece mais cedo naqueles indivíduos com fator de risco presente, ou seja, história familiar e raça negra, e depois dos 70 anos, que é a mesma ideia para quase todas as sociedades do mundo, americana, europeia e brasileira, avaliar a expectativa de vida desse paciente depois dos 70 anos. Se eles forem um indivíduo saudável, pode ir em frente, fazer, né, toque PSA por mais tempo. Caso contrário, eventualmente não deve se rastrear um tumor que não vai ter impacto na vida do indivíduo. Bom, então só, né, reforçando a ideia, a detecção precoce parte da dosagem do PSA e exame de toque. Qual é a periodicidade? Anual, né, os exames normais, intervalos menores a critério clínico significa o quê? Esse paciente tem um PSA numa faixa um pouco mais alta, então assim, o valor de corte é 2,5 para a normalidade e tem um PSA de 3,1. Mas já vou indicar uma biópsia nessa faixa? Não, o PSA é muito baixo, o toque é normal, o indivíduo é assintomático, eu posso ir dosar de novo esse PSA, repetir o exame de toque numa frequência um pouco menor e acompanhar a evolução desse caso mais de perto. Então, só fazendo um pequeno comentário aqui a respeito do PSA, né? Então, o PSA é uma proteína presente em grande quantidade no sêmen e em menor quantidade no sangue. Ela é originária do pró-PSA, que após uma clivagem, né, vai ter o PSA benigno, o PSA ativo, o PSA inativo, uma série de frações. E para nós clínicos, o que importa? Que a gente tem assim, uma fração do PSA complexada a proteínas do sangue e temos uma fração que circula livre. O complexado mais o livre é o que a gente chama de PSA total. E qual é a importância do livre e do complexado? Bom, o que a gente sabe? Que a fração livre, quando o PSA está alterado, né, esse indivíduo tem uma suspeita para câncer de próstata ou hiperplasia da próstata, que sempre é o divisor de águas, né, câncer versus HPV, a fração livre costuma ser maior no indivíduo com hiperplasia do que no indivíduo com câncer. Então, depois a gente vai ver as releituras do PSA em que se usa essa característica, né, fazendo uma proporção de PSA livre e PSA total. Então, assim, quando se fala formas de interpretação ou de reinterpretação do PSA, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Quando o PSA foi lançado como método de detecção precoce, ele tinha um ponto de corte de 4 nanogramas por ml. O que se viu nessa fase? Que existia um número considerável de pacientes que tinham câncer de próstata, 20 a 30%, nessa faixa de PSA considerado normal. Bom, como resolver isso? Né? A primeira coisa, baixar o ponto de corte para hoje, que é 2,5 nanogramas por ml, para deixar mais pacientes em faixa suspeita para câncer, para avaliar melhor. E, em paralelo a isso, surgiram releituras, vamos chamar assim, do PSA, né, que seria a relação PSA livre total, vamos explicar aqui na sequência, PSA ajustado para a idade, onde se destaca o trabalho do Osterling, né, publicado em 94, que a ideia dele é assim, olha, a hiperplasia é um processo que todo homem vai ter. O câncer, cerca de 15 a 16% dos homens, mas existe uma sobreposição em relação à faixa etária, né? Então sempre vai haver uma dúvida se o PSA aumentou por hiperplasia ou por câncer. Então, o Osterling acreditava que o PSA do indivíduo de 80 anos não é o mesmo do indivíduo de 40 anos, que deveriam haver faixas ajustadas para cada idade.
A velocidade do PSA nada mais é do que o crescimento, a evolução do PSA ao longo do tempo. Então, se o PSA se mantém estável ao longo do tempo, isso está tranquilo. Se ele começa a ver elevação constante, isso é mais sugestivo de tumor. E flutuações do PSA ao redor de um valor eventualmente mais elevado, 13,5. Aí o indivíduo tem 13,5 numa dosagem, tem 3 numa outra, 4 numa outra, volta para 3 ponto alguma coisinha na próxima. Então, ele fica oscilando ao redor de um valor mais ou menos constante, o que é muito característico da HPV. E a densidade do PSA nada mais é do que a relação entre quantidade de PSA e tamanho da próstata. Então, o que a gente tem? Dois indivíduos com PSA de 5, mas um tem uma próstata de 100 gramas e o outro tem uma próstata de 20 gramas. Qual é o indivíduo que tem maior chance de ter câncer? O indivíduo com a próstata pequena e muito PSA. Então, toda vez que a densidade for alta, ou seja, tiver muito PSA para pouca próstata, esse indivíduo tem risco para câncer. Então aqui a relação livre total, só para a gente entender, ela é expressa em percentual. Então eu pego o PSA livre, divido pelo total e expresso em percentual. Então vamos pegar, por exemplo, assim, dois indivíduos com PSA de 5. Bom, está alterado, a faixa de normalidade é 2,5. E aí eu vou usar a relação livre total para tentar entender se esse indivíduo tem essa elevação do PSA mais por câncer ou mais por HPV. Então, vamos imaginar, o paciente A tem um PSA total de 5 e uma fração livre de 1,5, uma fração livre alta. Né? Se a gente for dividir isso, vai dar 30% de relação livre total. Se nós pegarmos aqui o eixo do X, né, esse indivíduo ele vai estar aqui um pouquinho para frente. O eixo do Y é a chance de biópsia positiva. Então, quando a relação livre total é muito alta, né, a chance de uma biópsia positiva é muito baixa. Então, esse indivíduo que tem PSA de 5, uma relação livre total de 30%, não é um candidato a princípio para biópsia. Ao passo que um mesmo indivíduo com PSA de 5 e uma fração livre de 0,5, por exemplo, que seria baixinha, vai dar 10%. E esse indivíduo tem uma alta probabilidade de ter uma biópsia positiva. Mas qual é o ponto que a gente coloca para considerar isso, né? A literatura, embora haja um pouquinho de divergência, em relação a 15% seria o ponto de corte. Abaixo, risco para câncer, acima, risco para HPV. Esse é o trabalho do Oster, então o que ele dizia? Um indivíduo entre 40 e 49 anos de idade, um PSA até 2,5 aceitável, 59 3,5, 69 4,5, 79 6,5, ou seja, como o HPV vai aparecendo aqui ao longo do tempo, vai produzindo mais PSA e o PSA considerado normal também vai aumentando. A velocidade do PSA, então o que a gente tem? Quando o PSA ele é ligeiramente elevado, ponto normal, repetindo, de 2,5, mas a gente tem 3 de PSA. Vai para a biópsia? Puxa, um PSA baixinho, toque normal, né? A situação que a gente já comentou, não tem um risco, ao princípio, elevado para câncer, mas eu posso ir dosando esse PSA ao longo do tempo e ver a evolução. Se eu tiver sempre um valor, cada vez que eu faço uma nova dosagem, maior do que a anterior, a gente imagina que essa é uma curva característica do câncer. Quanto que esse PSA pode subir, em teoria, por ano? 0,75 nanogramas por ml. Ou seja, hoje eu tenho um PSA de 1, meu PSA esperado para daqui a um ano é um PSA de 1,75. Lembrando que para os negros esse valor é de 0,43, porque como eles têm risco aumentado para câncer, não pode ser uma elevação tão alta. A densidade a gente já comentou, então quando tiver muito PSA para pouca próstata, a gente tem maior risco para câncer e na HPV é o inverso. Então a densidade hoje, o ponto de corte seria 0,15 nanogramas ml, né, por ml aos centímetros cúbicos. Então a mesma coisa, a gente divide o PSA pelo volume da próstata e chega neste valor. Então valores, né, toda vez que forem muito altos, a gente tem, né, uma densidade aumentada e um risco maior para câncer de próstata. Aqui só lembrando do exame de toque, ainda faz, né, parte da rotina de detecção do câncer, embora esse último guideline da Associação Americana de Urologia reduziu um pouco a importância do toque. Ele enfatizou muito mais o PSA, considerando o PSA o melhor marcador para câncer, e trazendo para o diagnóstico a ressonância magnética. Então, basicamente dizendo o seguinte, olha, faz o PSA, pode fazer o toque, nunca toque isolado, isso o guidelines coloca de modo muito enfático, só fazer toque não é suficiente. Então, precisamos ter o PSA,
pode fazer o toque, mas lembre, um PSA ligeiramente alterado, com um PS com toque normal, eu posso fazer uma ressonância da próstata e tentar identificar uma lesão, né, no interior da próstata que ainda não seja palpável. Então, esse guideline agora de julho de 2023, ele enfatiza o papel, né, da ressonância magnética como método adjuvante no diagnóstico do câncer de próstata. Bom, o estágio TNM, né, que é o tumor, nódulo e metástase, né, então, o que a gente tem? Os tumores T2, né, são aqueles tumores em que o toque é positivo, né, que vai estar mais um tumor dentro da próstata. O A, o B, o C, a gente divide a próstata como se fossem 4 quadrantes. O T2A pega metade de um lobo, o T2B metade e o T2C os 2 lobos, né? Mas a categoria mais comum hoje em dia é o T1C, que é o tumor identificado somente por elevação do PSA. Então, o indivíduo com toque normal. Agora, mais uma vez lembrando, pode ter uma ressonância alterada, né, mas ele tem toque normal, então esse indivíduo é considerado T1C, diagnóstico somente por alteração do PSA. Aqui a biópsia, então ela é realizada via transretal, né, mas pode ser também via transperineal, em que se obtém fragmentos da próstata para estudo na anatomia patológica. Lembrando que as indicações formais para a biópsia de próstata é PSA alterado, toque alterado, e agora temos aqui também trazido recentemente para esse escopo a ressonância magnética da próstata junto com a avaliação do PSA. Bom, aqui mostrando diagramas, né, a evolução da biópsia da próstata, o que a gente foi percebendo? Ou que houve um aumento, né, ao longo do tempo do número de fragmentos retirados da próstata, né? Essa biópsia incestante clássica, 3 fragmentos à direita, 3 à esquerda, depois substituída pela de 10, depois pela de 12 e depois pela de 13. Né? Mas como hoje é se fazer 12 amostras da próstata para contemplar todas as áreas, e claro, agora com a ressonância magnética também se pode fazer, né, punções extras dirigidas à área suspeita. Bom, outro método de rastreamento, mas lembrando, né, PCA3, que é uma proteína urinária, Prostate Health Index, que é um cálculo um pouquinho similar, lembra muito a relação livre-total, e a ressonância magnética. De tudo isso, o que realmente se mostrou relevante, e a Associação Americana de Urologia coloca isso no guidelines, é o papel da ressonância magnética, considerando que Prostate Health Index, PCA3, qualquer outro marcador para câncer de próstata não supera o PSA. Aqui só mostrando como é que é feito o PSA3, então se faz um exame de toque, colhe a urina e a partir daí se faz a avaliação dessa proteína urinária. O FI, né, o Prostate Health Index, é um cálculo, então aqui menos 2 pró-PSA dividido pelo PSA livre versus a raiz do PSA total, então é um cálculo, né, um pouquinho mais elaborado que a relação livre total, e a gente sabe que o valor do FI, né, quanto mais alto, maior a chance de câncer. Aqui é necessário que o laboratório dose, né, o pró-PSA, então é uma coisa que nem todo laboratório faz. Pode ser usado, mas lembrando que hoje se reforça PSA e a ressonância magnética agregada. E a ressonância magnética aqui é de um paciente, né, então mostrando uma área nodular extremamente grande, aqui de quase 3 centímetros no interior da próstata. Né? Claro que hoje o diagnóstico já não é feito, né, em doenças com essa magnitude, então são pequenos focos de 10, 12, 15 milímetros, sempre tumores pequenos, que são diagnosticados a partir de uma leve alteração do PSA, um PSA em faixa fora referencial, mas não um PSA muito elevado, e aí se acha uma pequena área suspeita para câncer no interior da próstata. Então o PIRADS ele prevê 5 categorias de achado. Né? Então se faz a avaliação, né, por ressonância da próstata e o indivíduo, o radiologista, vai nos dar a classificação, né, dessa área. PIRADS 1 e 2, probabilidade muito baixa para câncer, nem se estima aqui, porque a biópsia positiva não se faz nesse cenário, então não tem estimativa de biópsia positiva aqui. O PIRADS 3 seria uma faixa intermediária, pode ter até 1/3 dos pacientes com biópsia positiva. O 4 e o 5 são probabilidade alta e muito alta, então o PIRADS 4, 50% de chance, e o PIRADS 5, 80% de chance. Então, mostrando que hoje a ressonância magnética é muito útil como método em, né, conjunto com o PSA. Então, aqui mostrando, né, a imagem da ressonância magnética e comentando aqui sobre biópsia por fusão. O que significa biópsia por fusão? Tradicionalmente, os fragmentos são retirados, e ainda isso é feito dessa forma, por ecografia transretal ou transperineal, ou biópsia transperineal, mas guiada sempre por ultrassom transretal, para orientar aonde essas biópsias vão ser dirigidas.
E o que acontece? Foi desenvolvido um equipamento em que se conjuga as imagens da ressonância magnética, previamente colhida ao exame, com as imagens em tempo real do ultrassom transretal. Esse aqui é um sistema chamado de Artemis, que é uma das biópsias, né, por fusão disponíveis no mercado. E aqui mostrando justamente a comparação entre os dois métodos, né? Temos aqui o ultrassom em cima e aqui embaixo a ressonância magnética correspondente. Aqui marcadinho, né, em vermelho com amarelo a área de interesse, né, suspeita para câncer, e aqui o trajeto da agulha no ultrassom e aqui na ressonância magnética. Então, mostrando que a ressonância pode dar uma direção para a biópsia da próstata. Então, uma vez, né, que foram retirados os fragmentos da próstata na biópsia, eles são encaminhados para o patologista para fazer a análise, né? Então, aqui voltamos à questão, né, do score de Gleason, lembrando que, na verdade, há uma soma do score de Gleason. O que isso quer dizer? Como há a possibilidade, né, dessa evolução apresentar no fragmento um tumor que tenha um Gleason 3 com um pedacinho de 4, um 4 com uma área de 5. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, como é que funciona? É retirado o fragmento, a primeira informação é quanto, né, qual é o percentual desse fragmento que está acometido por tumor, 5%, 10%, 15%. Quanto maior esse percentual, maior a extensão do tumor. E a segunda informação é qual é a característica de diferenciação do tumor. Então, assim, vamos imaginar, há uma área predominante de Gleason 3 e uma área secundária menor de Gleason 4. Então, a soma seria 3 mais 4 igual a 7. De outra forma, é tudo a mesma coisa, não existe nenhuma categoria 2 nem uma categoria 4, é tudo categoria 3, então há uma soma, 3 mais 3 igual a 6. Então, a soma do score de Gleason prevê o quê? Que ele pode variar de 2 até 10, que seria o 5 mais 5 e 1 mais 1. Né? O mais comum hoje é o Gleason 6, Gleason 7, né? É o que a gente costuma mais ver na prática clínica. Em 2016, a OMS, né, propôs uma nova classificação do score de Gleason, na verdade, uma nova maneira de agrupar isso, né? Baseado em duas premissas. Primeiro, que não há diferença no prognóstico de pacientes com score entre 2 e 6, então isso pode ser considerado um grupo único, e que existem diferenças nos demais scores, então 7, 8, 9, 10, né, podem haver diferenças de evolução. Então foram estabelecidas 5 categorias, onde a categoria 1, chamada também de ISUP1, o Gleason varia de 2 até 6. O grupo 2 é o Gleason 3 mais 4 e o grupo 3 é o 4 mais 3. Lembra que a gente comentou, né? Então aqui, ó, predomina no fragmento a área 3 com uma área secundária 4, predomina no fragmento uma área considerada 4 e uma área menor considerada 3. O grupo 4 é o score, né, o Gleason de 8 e o grupo 5 é o 9 ou 10. Uma outra coisa super importante é o trabalho do Anthony D'Amico, né, que ele coloca assim, bom, um sistema de estratificação de risco para o câncer de próstata. Né? Então, o que nós temos? O baixo risco, intermediário ou alto. Doenças diferentes com evolução diferente. Então, o baixo risco quem é? É aquele paciente com PSA menor que 10 e Gleason até 6 e tumor não palpável ou, quando muito, um tumor que ocupa 1/4 da próstata. Né? Então, um tumor de pequeno tamanho. Bom, se o indivíduo, né, tem um PSA aumentado, um Gleason aumentado, um toque, né, mostrando o tumor maior, ele passa para o risco intermediário, que seria PSA acima de 10 menor que 20, ou um Gleason 7, ou um T2B. Por que ele coloca ou aqui e E lá? Porque pode acontecer desse indivíduo ter, por exemplo, um PSA menor que 10, mas ser um Gleason 7 e inclusive ser um T1C. Só que qualquer uma dessas situações joga esse indivíduo do baixo para o intermediário. Então, né, o PSA, o próprio Gleason ou o TOC. E o alto risco, que é o pior cenário, nós temos um PSA acima de 20, um Gleason 8, 9 ou 10, um tumor T2C, aquele tumor que ocupa, quando a gente faz exame de toque, toda a próstata apresenta tumor, e até mesmo o tumor T3, que é aquele tumor que se estende além dos limites da próstata. Então, o trabalho do D'Amico é fundamental porque todo o tratamento hoje se baseia nessa estratificação. Então, por exemplo, eu vou propor vigilância ativa, mas para quem? Baixo risco. Posso propor para o intermediário? Não dá. A evolução costuma acontecer, esse indivíduo vai ter que ser tratado. Mesma coisa para o alto risco. Né?
E aqui, por exemplo, tem diferença, inclusive, de opções de tratamento, né? Então, por exemplo, do baixo risco intermediário se faz, né, aqui no intermediário, bloqueio hormonal adjuvante, coisa que não se faz aqui no baixo risco, por exemplo, e assim por diante. Bom, o processo de estagiamento, uma vez que a biópsia ela é positiva, então o que nós vamos ter de informação na biópsia? O número de fragmentos positivos, a soma do score de Gleason, e aí nós precisamos ver, né, o tamanho da doença, que é o processo de estagiamento. Precisa, para baixo risco, fazer algum exame a mais? Não precisa, porque esse indivíduo normalmente ele é um candidato à vigilância ativa, ele é candidato a tratamento postergado. Então, não há necessidade de fazer estagiamento, até porque a cintilografia óssea vai ser negativa, a ressonância magnética vai ser negativa, né? Então não temos muito problema nesse sentido. Agora, risco intermediário ou alto precisa fazer, né? Aqui lembrando, o que aconteceu? A ressonância migrou de um processo de estagiamento para um processo de diagnóstico. Então, hoje é muito comum ter uma elevação do PSA, pedir ressonância magnética, lá vem um PRADS 4 ou 5, esse indivíduo vai para a biópsia é positiva. Ah, eu preciso repetir a ressonância? Não, de forma nenhuma. Eu já consigo ver as características do tumor já na ressonância que foi usada para a indicação da biópsia. Né, consigo ver se tem linfonodos acometidos. O mais comum hoje não é ter tumor grande como esse, mas tumores bem pequenos. Né? Então a ressonância, ela no estagiamento, ela acabou sendo trazida para o diagnóstico, então ela já está presente lá, né, no momento do estagiamento, ela não precisa repetir, já está feito. A cintilografia óssea é importante porque os tumores de próstata têm uma preferência por metástase óssea. Via de regra começa aqui, né, na coluna lombar baixa e os ossos da bacia, mas depois pode se estender pelo esqueleto inteiro. Então a cintilografia óssea nos mostra se há acometimento, né, ósseo ou não. Bom, em relação a tratamento, né, vamos começar então, vamos concentrar nos tumores localizados de baixo risco. A primeira ideia que vem é enquadrar esse indivíduo num protocolo de vigilância ativa, ou seja, não tratar de imediato, fazer um acompanhamento, depois a gente vai detalhar a vigilância ativa, e tratar caso a doença evolua. Bom, mas pode fazer cirurgia radical? Pode. Radioterapia? Pode. Bracterapia, que é uma radioterapia intersticial, são sementes radioativas colocadas dentro da próstata, dá para fazer. E a terapia focal, né, que é o HIFO, que é o ultrassom focado de alta intensidade, também assim não faz parte de nenhum guideline, mas na opinião dos experts poderia ser utilizado no baixo risco por ser um tratamento de baixa morbidade. Bom, os critérios para vigilância ativa, existem os critérios do Epstein, mas assim, o que ele propõe? Nenhum fragmento com Gleason maior que 6, então ele tem que ser um baixo risco. Até 2 fragmentos positivos, nenhum fragmento com mais de 50% e uma densidade do PSA menor que 0,15. Para simplificar, pessoal, imaginem o seguinte, o paciente candidato à vigilância ativa, ele é aquele paciente de baixo risco. E ele vai entrar no segmento e vai ser tratado caso haja progressão para risco intermediário, que vai ser o quê? O PSA dobrar de valor em menos de 3 anos significa que possivelmente seu PSA vai passar de 10. Progressão do score de Gleason para 7 ou mais, então era 6, agora é 7, então também já houve passagem para risco intermediário. Como é feito o segmento? PSA e TOC a cada 6 meses por 2 anos, né? Então vai fazendo esses exames periodicamente. A partir do segundo ano pode espaçar isso para cada 6 meses. Repetir a biópsia da próstata 1 ano depois da primeira biópsia, no terceiro ano depois da primeira biópsia, no quinto ano depois da primeira biópsia. E eu faço esse segmento até que o indivíduo atinja a idade de 80 anos. A partir daí, eu posso simplesmente dar esse indivíduo como aquele paciente que não vai apresentar evolução da doença, e eu posso suspender a vigilância ativa, porque essa doença não progrediu em 5, 6, 7 anos de acompanhamento, o indivíduo já tem uma idade muito avançada, então muito provavelmente esse tumor não vai trazer problemas para o indivíduo. Bom, risco intermediário. Então qual é a diferença aqui? Não se faz vigilância ativa. Então o que dá para fazer? Cirurgia radical, radioterapia, bracterapia, e todos os pacientes com bloqueio hormonal adjuvante, via de regra se usa análogo a LH-RH, que é o mesmo GNRH, que vai fazer com que haja interrupção dos pulsos de GNRH, fazendo com que haja, né, uma ausência de produção de FSH-LH pela hipófise, e isso vai zerar a testosterona do indivíduo. Zerar é um pouco de exagero, vai lá para 30, 40 nanogramas por decilitro, que é um valor bem baixo, né, que a gente chama de níveis de castração. Bom, os tumores de alto risco, basicamente, assim,
o tratamento tem que ser um pouco mais, né, vigoroso. Então vai para radical ou radioterapia com bloqueio hormonal adjuvante. Existem duas estratégias aqui. Uma, aquele paciente que tem uma doença de alto risco, localizada, mas uma expectativa de vida muito pequena. O watchful waiting é basicamente assim, aguardar, não fazer nada e ver como é que a doença evolui. Posso eventualmente até fazer um bloqueio hormonal isolado, né? O paciente pode estar sintomático, obstrução urinária, via de regra pode acontecer, e também com uma expectativa de vida muito baixa. Aqui só para lembrar que em determinado momento se propôs fazer crioterapia para câncer de próstata, hoje isso praticamente inexiste. O HIFU, que é o ultrassom focado de alta intensidade, isso aqui é o Focal One, é uma das máquinas disponíveis. Curiosamente, o HIFU foi introduzido no Brasil por um curitibano aqui, que é o Dr. Marcelo Bedak, né, que foi o pioneiro do HIFU no Brasil. E como funciona o HIFU? Bom, parte do princípio que nós temos uma doença de baixo risco, então um tumor pequeno localizado em determinada região da próstata. A filosofia é, mas precisamos fazer uma cirurgia radical, precisamos fazer uma radioterapia extensa, um tratamento mais agressivo. Então a ideia é fazer um tratamento exclusivamente na área acometida por tumor, fazendo com que haja alta temperatura, né? Então assim, as ondas, né, do ultrassom conseguem fazer com que essa área da próstata chegue a 96 graus centígrados de temperatura e de modo muito interessante como há, né, um estreitamento da energia, aqui a energia está mais dissipada e na ponta mais concentrada. Isso é importante para não fazer lesão de reto aqui, né, da parede anterior do reto. Então, assim, vamos acompanhar como é que vai evoluir o HIFU no Brasil. Alguns centros já estão adquirindo equipamentos, então está aumentando o número de pacientes. Não é um tratamento novo, né? É um tratamento com muito mais de 10 anos já de aplicação ao redor do mundo, mais de 10 mil pacientes tratados, mas assim, ainda é um tratamento incipiente no nosso meio. A prostatectomia radical, então, né, conforme proposta pelo Patrick Walsh lá em 83, depois em 85, a próstata é removida, né, junto com as vesículas seminais, poupando aqui os feixes, né, responsáveis, os nervos responsáveis pela ereção, então essa é a ideia da preservação da função sexual, e depois é feita o que a gente chama de anastomose da bexiga com a próstata. Aqui tem uma técnicazinha de eversão da mucosa para melhorar essa anastomose correta, visando melhorar as taxas de continência urinária. Quando se pergunta assim, mas deve ser feita via aberta, laparoscópica ou robótica, bom, a via aberta hoje cada vez menos comum, a laparoscópica hoje muito mais frequente ainda que a robótica, mas eu acredito que num momento, né, à medida que vai popularizando as plataformas de robótica, ficando mais acessíveis os custos, não só de aquisição, mas também de manutenção, eu acho que a tendência natural vai ser que a radical seja feita exclusivamente por robótica no futuro. Bom, para aqueles pacientes que não desejam cirurgia, qual é a outra opção? A radioterapia externa conformacionada. Por que conformacionada? Porque é feito um planejamento prévio, de modo a concentrar a energia da radioterapia basicamente na próstata e poupando estruturas vizinhas. Quais são? Bexiga e o próprio reto, né? Qual é o inconveniente da radioterapia? Bom, que o tratamento tem que ser feito em sessões fracionadas, né? Então, normalmente são 38 sessões, para que se possa atingir a dose total da radioterapia. Isso pode ser algum problema para os indivíduos, por exemplo, que moram numa região que não tem radioterapia, tem que se deslocar para fazer o tratamento, né? E aí se alguém perguntar assim, mas eu devo fazer radioterapia ou cirurgia, o que é melhor? Bom, os resultados oncológicos são muito próximos, e aí a expectativa do paciente em relação ao tratamento é fundamental. Então, por exemplo, o indivíduo não abre mão da potência sexual. Então esse indivíduo, ele não é um bom candidato à cirurgia, porque dos dois tratamentos eu tenho maior risco de impotência. Esse indivíduo não tolera a incontinência urinária, que pode ficar durante um período prolongado de até um ano pós-radical. Também não é uma boa ideia que se ofereça isso, a cirurgia para esse tipo de paciente. Por outro lado, tem pacientes que não querem manter a próstata, né? Um órgão que já deu o tumor, então, embora a radioterapia vai destruir esse tumor, a próstata continua lá e na ideia desse indivíduo, esse tumor vai voltar porque a próstata permanece lá. Na verdade, então, o que acaba acontecendo? A decisão final é do paciente. A gente tem que, como médico, né, expor prós e contras de cada tratamento, eventuais morbidades, complicações, sequelas, e a partir daí o paciente participa da decisão. Aqui só mostrando a bracterapia da próstata, né? Então são inseridas agulhas com
sementes metálicas dentro com carga radioativa. Aqui uma próstata já depois de terminado o tratamento feito no raio-x, só para ilustrar, né? Então essa radiação pode durar de 3 a 6 meses. Qual é a ideia? Fazer um tratamento radioterápico de tempo único, né, com uma taxa boa de radioterapia, já que é colocada diretamente no órgão, né, com a intenção curativa. A bracterapia, o grande problema, sim, é a logística, né? Porque essas sementes têm que ser preparadas, tem que vir com carga, tem que haver todo um planejamento pré-implante das sementes para ver assim, porque às vezes uma agulha, né, colocada aqui no cantinho só tem uma sementinha, já uma outra agulha aqui já tem 12, né, 12 não, 3, 4 sementes e assim vai. Então, é muito pouco prático fazer a bracterapia, é um tratamento que hoje é muito pouco utilizado no nosso meio. Quando se fala, né, de progressão da doença, quais são as expectativas, qual é o prognóstico que a gente tem para cada paciente, né, isso vai ser estabelecido pelo perfil da doença. Os pacientes de baixo risco normalmente evoluem muito bem, então aqui a mortalidade em 10 anos muito pequena. Né? Os indivíduos de risco intermediário pode chegar a 10% em 10 anos de mortalidade e no alto risco 25% em média. Embora aqui seja colocado, né, pós-radioterapia externa, para a cirurgia os resultados são similares. Então, assim, quando a gente imagina, mas é melhor operar e irradiar, não é exatamente esse o ponto. O ponto é qual é o perfil de doença que a gente está tratando. No baixo risco, eu costumo dizer assim que tudo funciona. Né? Se fizer radical vai bem, se irradiar vai bem, se fizer bracterapia vai bem, se fizer RAIF vai bem. E, inclusive, se fizer vigilância ativa, ou seja, não tratar, também vai bem. Né? E ao passo que, à medida que a doença vai ficando mais agressiva, os resultados vão sendo piores em termos de sobrevida. O conceito do trifecta são 3 pilares que devem ser atingidos no tratamento do câncer de próstata. Né? Então, primeiro, livre de recorrência bioquímica, ou seja, vamos imaginar, o paciente tinha um PSA de 5,5 e foi submetido a radical, esse paciente tem que ter o PSA de 0 na sequência. O PSA voltou a subir, recidiva bioquímica. Tem que manter a potência sexual, tem que manter a continência. Se eu consigo atingir esses 3 pontos, eu tenho o trifecta, ou seja, então o paciente está livre da doença, está com a potência mantida e a continência mantida. Então, assim, os níveis, né, que vai se atingindo são cada vez menores à medida que o risco, né, da doença aumenta. Então, no baixo risco eu consigo ter um trifecta de 60% e de 40%, 43% no alto risco. Concluindo, então, o câncer de próstata é o tumor mais frequente entre os homens, segunda causa de morte por câncer. Lembra aquela inversão, né, que os tumores de pulmão são, né, o segundo mais frequente, mas em frequência, mas em mortalidade é o primeiro. Pico de incidência entre 65 e 70 anos, a mortalidade costuma ter seu pico lá depois dos 75 anos, mostrando que é uma doença de evolução mais lenta. Acomete mais indivíduos da raça negra e menos asiáticos e indígenas. A história familiar positiva pode aumentar o risco em até 5 vezes, então se tiver, né, 2 familiares afetados, pai e irmão, aumenta 5 vezes, pode até aumentar mais se tiver mais familiares envolvidos, sempre, né, linhagem direta. A detecção precoce. Por que entre 45 e 50 anos? Porque a gente começa mais cedo nos indivíduos da raça negra e com história familiar positiva. 50 anos para todo mundo, inclui o toque PSA e agora mais modernamente a ressonância magnética. O diagnóstico definitivo é feito por biópsia. O grande segredo de tudo isso é eu ter um alto grau de certeza, quando eu indico uma biópsia, que essa biópsia vai ser positiva. Eu costumo dizer que o cenário perfeito é 100 biópsias indicadas, 100 biópsias positivas. Claro que a gente não consegue atingir esse grau de certeza. Hoje nós trabalhamos com algo em torno aí de 50% de acerto. Bom, os grupos de risco. A classificação mais utilizada hoje é a do antoridaமிgo, então que inclui PSA, Gleason e TOC. A partir daí o paciente vai ser de baixo risco intermediário ou alto. Exames de imagem, estagiamento, né? Não é necessário para paciente de baixo risco, então para intermediário e alto tem que fazer. O grupo de risco determina, né, o que se vai escolher de tratamento e qual vai ser a evolução desse paciente, sendo muito mais favorável no baixo risco. A gente viu ali que a mortalidade pós-radioterapia em 10 anos é de 10%, e no alto risco, na outra extremidade, nós temos ali 25% de mortalidade. Complicações do tratamento do câncer mais comuns: impotência e incontinência. Isso é mais na cirurgia, a incontinência principalmente. A questão da impotência pode ocorrer na radioterapia, mas de uma maneira diferente. Como na cirurgia radical existe uma lesão imediata,
neurológica, então o indivíduo já fica impotente de imediato. Essa potência pode levar até 1 ano para recuperar. Na radioterapia é diferente, a lesão ela vai sendo fracionada, então pode ter desenvolvimento de impotência meses depois da aplicação da radioterapia. E a radioterapia não costuma cursar com incontinência de esforço, ou de uma incontinência total, como pode ocorrer na cirurgia, mas pode ter por um período aí de 6 meses, né, uma hiperatividade, uma irritabilidade aumentada da bexiga por lesão, né, da radioterapia, e esse indivíduo ter sintomas do trato urinário inferior.